estar dando uma monitoria de farmacologia. Eu vou explicar dois assuntos introdutórios muito importantes dentro da farmacologia, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética. Então, eu peço para vocês que, enquanto eu vou explicando, vocês vão acompanhando esse mapa mental que eu fiz para melhor facilitar a compreensão. No caso, professora Joana, né, bom dia, e aí eu vou pedir que você acesse o arquivo que eu vou deixar junto com a tarefa, que lá vai estar esse mapa mental para ir acompanhando junto com a aula. Então, vamos iniciar. Nessa primeira aula eu vou explicar sobre farmacodinâmica e na outra eu vou explicar a farmacocinética. Então, o que é a farmacodinâmica? A farmacodinâmica, ela é uma área, né, é um estudo que ela vai estar explicando o efeito do medicamento no nosso corpo. Diferente da farmacocinética, que é o contrário. Como que o nosso corpo vai estar reagindo a esse medicamento. Então, agora, visando na farmacodinâmica, quando a gente toma um remédio, ele vai ter diversos efeitos no nosso organismo, porque ele vai interagir com enzimas, ele vai interagir com receptores, e aí ele vai causar um efeito, ele vai causar uma resposta. E esse efeito vai ser de acordo com as propriedades dele, vai ser de acordo com o organismo, de acordo com a quantidade de dose que eu vou tomar. Então, a farmacodinâmica, ela vem explicando, mostrando como que esse medicamento, que efeitos ele vai estar causando no nosso corpo. E aí, a primeira coisa que a gente vê em farmacodinâmica é os efeitos que vai causar, né? No caso, os mecanismos de ações. E aí, no caso, a gente tem fármacos de dois tipos, que eles podem ser, ele tem uma estrutura específica e uma estrutura inespecífica. Quando ele tem uma estrutura específica, ele vai estar relacionado a um receptor. Então, você tem um fármaco, no caso aqui eu vou explicar de uma forma mais lúdica. No caso, a gente tem um fármaco, esse aqui é um fármaco que está representado por um perfume. E aí, esse fármaco, ele vai ter a especificidade de ligar um receptor específico. Não é qualquer receptor. Para esse receptor, ele vai se ligar a um fármaco específico. No caso, esse aqui é o fármaco. E esse aqui, onde saiu o perfume, no caso, vai ser o sítio de ligação. Então, você tem aqui o fármaco, você toma o remédio, e assim que ele tá dentro do nosso organismo, ele vai interagir com esse receptor, ligando no sítio de ligação. A partir do momento que ele se liga, ele vai produzir uma resposta. E aí, é o que vem uma parte muito importante, que quando se liga e gera uma resposta, são respostas que vão acarretar em uma mudança celular. Porque se eu tomo um remédio, é por causa que, de alguma forma, eu tô com uma dor. Eu vou tomar um remédio, porque eu quero que pare essa dor. Se eu quero que pare essa dor, ele vai ter que fazer modificações. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Minha pressão tá alta, e aí eu vou lá e tomo o Catopril. O Catopril, ele vai atuar no meu corpo, diminuindo a minha pressão. Por causa que a minha pressão está alta, eu quero que diminua. Então, ele vai acarretar uma série de processos na célula, alterando a função dessa célula, principalmente no caso dos batimentos cardíacos, para diminuir essa pressão. Então, a mesma coisa, no específico, esse fármaco, ele se liga a um receptor para ele gerar uma resposta, e essa resposta vai ser uma alteração celular. E aí, como a gente viu aqui, isso aqui, ele é semelhante a uma chave fechadura, por isso que eu quis trazer de forma bem lúdica. Porque para cada receptor, vai ter um fármaco específico para ele se ligar. Então, aqui é a mesma coisa. Essa tampinha, ela não vai se ligar em outro... Esse fármaco não vai se ligar a outro receptor, porque ele é desse receptor em específico. Agora, esquecendo o receptor, a gente vai agora entrar no inespecífico. O inespecífico não tem participação de receptor. Ele vai entrar no nosso organismo, ele vai alterar a função celular, ele vai modificar o metabolismo, só que ele não tem receptor. Então, ele muda
Ele gera uma ação, mas ele não precisa. Ele não precisa de receptor. Essa é uma diferença importante entre os dois. E aí, um exemplo de inespecífico é, por exemplo, no caso, uma alteração que ele causa é tipo assim, alteração de solubilidade, de pH. Então, vamos supor que eu tô com. Às vezes eu tô com um estômago ruim e tal, e aí eu tomo um antiácido. O antiácido, ele vai entrar no meu corpo e ele vai modificar esse pH, porque o pH do meu estômago tá ácido. Então, ele precisa fazer uma reação de neutralização para o meu estômago ficar com pH básico. Ou seja, ele tá alterando o pH, mudando de ácido para básico através de uma neutralização sem precisar de um receptor. E aí, então esses foram os mecanismos de ação de um fármaco específico e inespecífico. Vale ressaltar que na maioria das vezes os fármacos eles vão ser específicos. E aí, esses fármacos específicos, eles vão ter um alvo. Alvos de medicamentos. Dentro desses alvos, a maioria das vezes vão ser receptores, no caso, igual eu mostrei aqui. Mas também ele pode se ligar a uma enzima e ele pode se ligar a uma molécula transportadora. Por exemplo, quando ele se liga a uma enzima, o medicamento, o fármaco, no caso, como eu estava falando, ele vai inibir a enzima. E aí um exemplo vamos supor, eu tive uma lesão e aí tem toda aquela cascata da inflamação, que é a fosfolipase, vai liberar ácido araquidônico, o ácido araquidônico libera os mediadores inflamatórios e inicia a inflamação. Mas eu quero parar essa inflamação, aí eu tomo um anti-inflamatório. O anti-inflamatório, como o próprio nome já diz, anti, ele vai parar essa inflamação. Mas como que ele vai parar essa inflamação? Através desse mecanismo de alvo de medicamento em enzima. Ele vai inibir a enzima que vai acarretar o início da cascata de inflamação, que no caso é a fosfolipase, porque é a fosfolipase que vai liberar o ácido araquidônico, que inicia o processo de inflamação. Então, se ela atua na fosfolipase e inibindo ela, você para a inflamação. Outro exemplo, então, é a aspirina, que se a gente pensar na cascata de inflamação, o ácido araquidônico ele vai ser quebrado pela ciclooxigenase e vai ter uma liberação de prostaglandina. E a prostaglandina ela é responsável por causar dor, um sintoma de dor. Então, quando você toma aspirina, a aspirina vai inibir na ciclooxigenase para que você não sinta dor, para parar essa dor. Então, esse é um exemplo de enzima. O outro exemplo é as moléculas transportadoras, que a gente vê em fisiologia 1, que elas pegam os íons e transportam até o local de ação. E aí, por exemplo, quando a gente estuda farmacocinética, a gente vê que no nosso corpo tem muitas barreiras. Tem a barreira hematoencefálica, tem barreira placentária, diversas barreiras que às vezes a molécula ela é muito hidrossolúvel, ela não consegue passar. Então, íons e às vezes moléculas pequenas, orgânicas que são muito insolúveis, que não conseguem passar, elas precisam de um auxílio. Então, as moléculas como transportadoras, carreadoras, como o próprio nome já diz, é meio que um Uber desses íons. Então, eles pegam os íons e transportam eles pela membrana. E o terceiro, que é o que o mais tem, é os receptores celulares, que eles vão ser divididos. Os principais são os canais iônicos, os acoplados proteína G, os quinase e tirosina quinase e os nucleares são os principais. E uma coisa que faltou eu falar é em questão das ligações covalentes. As ligações covalentes estão relacionadas à inibição enzimática do sítio receptor. O que quer dizer isso? São ligações que elas são muito fortes, então quando você tem essa ligação, é muito difícil se separar elas. Porque quando a gente estuda na química, a gente vê que são ligações que é muito difícil você quebrar. E elas são de longa duração, então quando você tá mexendo com medicamento que tem esse tipo de ligação, tem que tomar muito cuidado, porque pode gerar uma intoxicação. E aí um exemplo é os receptores nicotínicos e os muscarínicos, que eles são um exemplo que quando interagem vão ser uma ligação covalente e se não tomar cuidado pode causar intoxicação.
E agora a gente vai para os receptores. Então, aí, os receptores, eles vão atuar de diferentes formas. Então, eles vão ter velocidade diferente, porque alguns são mais rápidos que outros. E aí, a passagem de substância também vai ser diferente. Então, o ionotrópico, que é aquele de neurotransmissores, que são passagem por canal iônico, e os metabotrópicos, que é através da proteína G, eles têm uma ação direta. Então, eles são muito rápidos, eles vão atuar em milissegundos, no caso dos neurotransmissores, e em segundos, no caso dos metabotrópicos. Já os ligados à quinase e os nucleares, eles têm um intermediário, uma molécula intermediária, então eles vão demorar mais. Às vezes eles vão demorar horas, ou eles vão demorar, às vezes, muito mais tempo que é o nuclear. Então, no caso, vai depender muito. Então, gente, acompanhando esse esqueminha, ele exemplifica bem. Vou explicar como que funcionam os receptores. Então, no caso dos receptores ionotrópicos, são os de canais iônicos, o maior exemplo são os neurotransmissores. Então, aqui a gente tem a acetilcolina e o receptor GABA. Então, no caso, para a passagem da acetilcolina para encontrar com o receptor, a gente vai ter uma mudança, no caso ali na membrana, porque a gente vai ter uma despolimerização da membrana e um aumento da permeabilidade. Por que isso? Porque a gente quer que passe. E aí, abrindo esse canal, uma vez que você despolariza e você aumenta a permeabilidade, você vai vai fazer com que aumente essa passagem dessa substância. Então, por isso que eles são rápidos, eles são em segundos. Já os metabotrópicos, eles vão demorar um pouco mais, em torno de segundos e, em alguns casos, minutos. Então, você vai ter a proteína G. Deixa eu... E a proteína G, ela vai ter, tipo, na estrutura dela... Tipo assim, ela tem 3 componentes, alfa, beta e gama. E aí o alfa, ele vai ter na estrutura dele GTP. E aí essa região alfa, ela vai se desmembrar do restante das outras. Porque ela vai sair daqui e vai atuar no local de ação, que muitas vezes é uma enzima. Então, ela tem que viajar aqui, por isso que ela é um pouquinho mais longa, ela tem que viajar, ela tem que sair daqui, ela, tipo, parte da estrutura dela sai para atuar ali numa enzima. Então, a proteína G, além disso, ela pode atuar em diferentes sistemas, como eu coloquei aqui. Ela pode atuar na adenilatociclase, alterando o metabolismo, divisão e diferenciação, na guanilatociclase, atuando na contração muscular lisa, na adesão de macrófagos, e ela pode atuar na fosfolipase C. No caso, os processos que acontecem na proteína G vai alterar a excitabilidade, vai fosforilar as proteínas. Com isso, você tem uma liberação de cálcio que vai causar efeitos celulares ao final. Agora, os ligados a quinase nucleares, eles são semelhantes em questão dos processos. Ambos vai ocorrer uma transcrição gênica e uma síntese de proteínas que vai causar os efeitos celulares desejados. Só que a diferença, a gente for ver, os efeitos celulares, a transcrição gênica, a síntese de proteína. Só que na quinase você tem uma fosforilação de proteína, coisa que não acontece no nuclear. E aí, um exemplo do ligado a quinases é a insulina. Já o nucleares,
como o próprio nome já diz, ele acontece aqui no núcleo, mas também, não que ele também não possa acontecer fora dele, é um nome meio errado, como a professora Joana falou, mas a maioria das vezes acontece aqui dentro do núcleo e não a fosforilação de proteínas, já entra direto na transcrição de gene. E aí, um exemplo do nuclear é a tireoides e hormônios endócrinos. E é interessante a gente observar que, por exemplo, no caso de glândulas, de hormônios, eles demoram dias para ter uma resposta. Então, por isso que ele é tão devagar comparado a um anotrópico, que é questão de milissegundos, que é uma passagem de impulso nervoso. Gente, eu espero que a parte de receptores deu para entender, mas aí eu vou fazer um resuminho. Então, receptores, eles vão diferenciar em velocidade e os efeitos nas células. Então, tem os 4 principais, 2 diretos, que é o de proteína G, e os ionotrópicos, que é o de canais iônicos, e 2 indiretos, ligados à quinase e o nuclear. Lembrando que os 2 primeiros, que são diretos, eles vão ser em milissegundos, no caso meus transmissores, e segundos, proteína G. Eles são diretos, eles vão ter um aumento de permeabilidade, expolização da membrana, para passagem da substância, para você ter um efeito. A proteína G, ela vai ter 3 componentes, e aí o componente alfa, ele vai sair, vai ser levado até uma enzima, e aí, no caso, vai causar o efeito. E ela precisa de cálcio para fazer os efeitos dela. E aí, no caso, a gente tem o quinase, um exemplo é a insulina. E a gente tem nuclear. Ambos, eles vão precisar de uma transcrição gênica e para ter os processos deles. Além da transcrição gênica, eles vão ter, no caso, a quinase, fosforilação de proteínas. E para ter o efeito celular, no caso. E aí, o nuclear, um exemplo, são os hormônios. E no caso, além da transcrição gênica, que o quinase nuclear vai ter, a quinase tem um fator a mais, que as proteínas dela vai ser fosforilada. Depois tem essa transcrição. E por último, a síntese de proteínas, que acontece em ambos para o efeito celular desejado. Agora, fechando receptores, a gente vai entrar em um outro assunto, acompanha aí no esquema, que é em relação à ação dos fármacos. Então, essa é uma parte muito importante dentro da farmacodinâmica, porque a gente vai ver quando o medicamento ele se liga ao receptor e quando tem efeito e quando não tem efeito. De uma forma lúdica, essa ação dos fármacos. Então, quando eu disse assim, que tem fármaco que ele vai produzir efeito e quando tem fármaco que não vai produzir efeito, é que assim, vamos supor, eu tenho quando o fármaco ele vai produzir um efeito, ele se chama de agonista. Ou seja, você tem o receptor, você tem o sítio e o agonista, vamos supor que é o agonista, é o farmacoagonista, ele vai se ligar aqui e ele vai produzir uma resposta, ele vai produzir um efeito. E essa resposta dele pode ser parcial, ou seja, uma resposta menor, não tão potente, e ele pode ser total, quando esse agonista, ele vai ter uma potência máxima, ele está no máximo de efeito dele. Então, o agonista, ele é dividido em parcial e total. Então, em questão da resposta dele, que é, ele dá uma resposta total, uma resposta menor, de menor efeito, o efeito que ele vai dar. Já o antagonista é quando você não tem efeito. É o caso que eu falei, quando esse medicamento, esse fármaco, ele entra em contato com o receptor e ele tem afinidade, ele se liga, mas ele não vai gerar uma resposta. Você não tem atividade. E aí, dentro desse receptor antagonista, você vai ter o competitivo e o não competitivo. Então, dentro do competitivo, a gente vai ter o reversível e o não reversível. Então, como o próprio nome já diz, no competitivo, você tem um receptor e você tem um agonista e o antagonista competindo. Então, esse aqui é o agonista, esse aqui é o antagonista. E eles estão ali, eles estão competindo por aquele receptor. No caso, esse aqui, ele tá mostrando o receptor. E aí, o antagonista, ele vai lá e se liga.
Só que ele não vai se ligar de forma reversível. Ele não vai se ligar de forma irreversível. Ele vai se ligar de forma que o agonista, ele consegue vir aqui e se ligar. Porque ele não estava ligado irreversivelmente. O agonista, ele consegue se ligar, mesmo depois que o irreversível já ligou. E quando você tem essa competição pelo receptor do antagonista com o agonista, vai ganhar aquele que vai tiver a maior concentração, é o chamado lei das massas. O que tiver a maior concentração vai lá e consegue se ligar. Se for uma ligação do antagonista reversível, o agonista depois ele vai conseguir se ligar. É como se assim, ele viesse aqui e conseguisse se ligar. Já quando você tem uma ligação irreversível, o agonista, ele vai vir aqui, ele vai se ligar de uma maneira que ele inibe, o agonista ele não consegue mais se ligar, é irreversível, ele não consegue. E o não competitivo, você não tem competição, você tem tipo dois receptores, vamos supor que aqui tem um receptor e aqui tem um outro receptor. E aí, o antagonista, ele vai se ligar com o receptor do lado. Aqui tem um receptor, aqui tem outro. Ele vai se ligar do lado. E aí, ele vai ligar de uma maneira que o agonista depois não consegue se ligar. Não tem competição, porque você só tem um agonista. Só que depois, quando ele vai fazer uma ligação tão forte, tão duradoura, uma ligação do tipo covalente que eu expliquei antes, que depois, quando o agonista vir, ele vai vir aqui, ele vai ver que ele vai estar ligado, que ele vai embora. Então, isso é a diferença de um receptor agonista e antagonista. Então, sempre lembrar que o agonista ele vai produzir um efeito, seja ele máximo ou mínimo, no caso, o parcial e o total, seja antagonista, em que vai ter uma competição agonistas e antagonistas, ou não competitivo, quando o antagonista ele se liga com o receptor do lado e não deixa depois o agonista se ligar. E lembrando que dentro do competitivo, respeitando a lei das massas, ou seja, o que tiver maior concentração, e no caso, pode ter uma ligação em que pode reverter isso e a ligação que não pode reverter. Então, essa parte, o importante é isso. Aí, agora a gente vai para um terceiro assunto, que é com relação à dose, intensidade dos efeitos, de acordo com a dose que você dá. Então, aqui a gente vai ver o gráfico no mapa que eu dei para vocês, em que a gente mede, no caso, a eficácia de acordo com esse gráfico. Então, você tem esse gráfico que você tem aqui, verticalmente, a resposta, ela vai ser medida de acordo. Então, a resposta, ela vai ser medida de acordo com a dose, com a quantidade de remédio, de fármaco que eu vou dar. Então, vamos supor que eu dou, sei lá, 2, 3, dou uma dose 2. Vai ter uma eficácia baixa, por causa que esse remédio que eu tô dando, ele tem uma eficácia máxima. O que é uma eficácia máxima? É o mais potente, é quando todos os receptores estudados, eles estão ocupados. É o platô, é o máximo, é quando chega no topo, é quando assim, o remédio ele tá assim, top. Ele tá no máximo que ele pode dar de efeito, no eficácia máxima. Porque eu dei o máximo de quantidade que eu consegui em uma quantidade que ele vai produzir efeito o bastante. Então, assim, se eu der uma dose aqui, no começo, sabe, dou 2, você vê que a curva, olha, tá baixinha aqui. Então, eu vou ter uma eficácia, uma resposta de eficácia muito pequena. Porque eu dei uma dose pouca. 3, dei uma dose 3 aqui. Eu vou ter uma dose maior que a 2. Se a gente ver aqui, ó, olha onde que tá. E agora, se eu der uma dose 10, vamos supor que a eficácia máxima é com uma dose 10. Aí eu tô no platô, eu tô no máximo, todos os receptores estão ocupados aqui. E aí, essa questão de intensidade de efeitos, ela tá muito relacionada à potência. Então, se eu tenho um medicamento e eu tenho
eu dou uma baixa concentração e eu tenho um efeito muito grande, que é, no caso, um exemplo é a morfina, quer dizer que ele é muito potente, porque com um pouquinho de concentração eu já consigo uma potência grande. Mas isso não quer dizer que ele tem uma eficácia. É importante ressaltar isso. E aí a gente tem, no caso da eficácia máxima, que eu expliquei, outro assunto é a janela terapêutica. Que a janela terapêutica é aquilo. Eu tenho uma quantidade para dar remédio. Se eu der abaixo da janela terapêutica, daquele equilíbrio, você não vai ter um efeito, ou vai ter um efeito muito pequeno. E se eu der acima da janela terapêutica, daquele equilíbrio, você corre risco de ter intoxicação. Então, tipo assim, é muito importante essa medida, é muito importante essa farmacodinâmica, você saber o efeito do medicamento do corpo, para você evitar uma intoxicação, ou no caso, você dar um remédio e não ter resultado, você não ter um efeito. Agora, finalizando essa parte do gráfico, falta eu falar da inclinação. A inclinação é quando você tem inclinações semelhantes, quer dizer que remédios que têm o mesmo mecanismo de ação. Então, essa parte é isso, de potência, do gráfico, de janela terapêutica, de efeito colateral, como que o medicamento ele vai agir de acordo com a dose. Agora, entra num novo assunto, que é em relação à variação biológica. Então, o medicamento, em cada pessoa, ele vai agir de uma forma, porque os organismos, ele muda. Cada pessoa tem um organismo, tem organismo que ele vai ser sensível a um medicamento e a outra pessoa, às vezes, já não vai ser tão sensível. Então, é uma coisa assim que depende, como o próprio nome já diz, varia. Então, às vezes, eu vou tomar um remédio e ele vai ter um efeito muito grande em mim. Às vezes, com uma pequena dose, já tem um efeito muito grande. E, às vezes, em outra pessoa, ele vai ter um efeito diferente. Às vezes, ele vai ter um efeito menor, ou ele vai ter um efeito maior. Isso é variação biológica. Tem gente que, às vezes, é alérgico e não pode tomar aquele remédio. Então, é uma coisa que depende. E aí, aproveitando desse assunto de variação, a gente entra em reações anormais que os medicamentos podem causar no nosso organismo. E aí, quando a gente pega uma bula, a gente vê, eu até trouxe aqui um exemplo de uma bula, a gente vê que no remédio vem uma parte que vem da bula do remédio, vem uma parte escrita assim, efeitos comuns, efeitos incomuns. E aí, dentro desses efeitos incomuns, são esses efeitos anormais, que assim, eles não são comuns de acontecer, eles podem acontecer, mas numa porcentagem muito pequena. Então, às vezes, você tem um remédio, aí você faz uma pesquisa, aí você vê que o remédio, ele tem um efeito comum, às vezes, de dar uma dor de cabeça. Aí muita gente falou assim, nossa, quando eu tomei esse remédio, me deu uma dor de cabeça. Aí, às vezes, de 10 pessoas, das 10, 9 teve dor de cabeça e uma teve dor de barriga. Então, assim, dessas 10 pessoas, as 9 teve dor de cabeça, você vê que é um efeito comum. Porque o medicamento, ele teve essa reação em todos os organismos, tipo de causar um efeito colateral, às vezes, de dor de cabeça. Agora, a dor de barriga é incomum, porque, tipo, das 10 pessoas, uma pessoa só teve dor de barriga. Então, provavelmente, é alguma coisa no organismo dela que gerou esse efeito colateral. E aí, eu peguei a bula de um remédio, ele chama Nutropil, ele é um remédio para concentração. E aqui fala, quais os males que esse medicamento pode causar? Reações muito comuns, ocorrem em mais de 10% dos pacientes que utilizam o medicamento. Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam esse medicamento. E aí tem a reação rara, que é 0,001%, e a muito rara, que é tipo 0,001%. Então, você vê que é uma porcentagem muito pequena que vai acontecer isso. E aí, dentro desses efeitos em comum, fala, por exemplo, esse remédio, ele tem um efeito comum, às vezes, de hipercinesia, que é movimentos excessivos, e aumento de peso. Então, é uma coisa comum. Então, tá dentro daquele 10%. Não quer dizer que vai, tipo assim, acontecer com todo mundo. Como eu dei um exemplo, de 10 pessoas, 9 teve dor de cabeça, mas uma não teve esse efeito. Justamente por causa dessa variação biológica. Que cada organismo ele vai reagir de uma forma diferente, vai ter um efeito colateral diferente. Então, aqui, já um efeito incomum é sonolência e depressão.
Ou seja, não é uma coisa muito comum de acontecer. É incomum. E aí a gente entra nesses efeitos anormais. Então, tem medicamento que vai causar hipersensibilidade. E aí eu pus até uma ilustração aí no mapa de uma pessoa, ela, tipo, com alergia. Então, assim, da mesma forma que, às vezes, eu como um alimento e aí me dá alergia e tem liberação de histamina, tem medicamento que tem gente que não pode tomar. E na bula vem, tipo, às vezes quem tem alergia a tal coisa. Se você pegar uma bula, você vai ver que tem uma parte que fala que pessoas que não podem tomar esse remédio, por causa que de alguma forma o organismo dela, entrando em contato com aquele medicamento, vai causar um processo de hipersensibilidade, que aí interage com os anticorpos IgE, vai degranular, os mastócitos degranula e inicia um processo alérgico. Isso é hipersensibilidade. Não pode confundir hipersensibilidade com supersensibilidade. Supersensibilidade é um efeito em que todos os receptores estão ocupados, então você tem um efeito grande. Então, não confundir hipersensibilidade com supersensibilidade. Uma outra coisa que são efeitos muito parecidos é o hiporreativo, a tolerância e a dessensibilização. O hiporreativo é quando a pessoa, ela toma o remédio e ela tem uma resposta pequena. Então, às vezes, ela precisa de maior concentração para ter uma resposta adequada, que surta efeito. Então, tipo assim, você dá uma grande concentração e ela tem uma resposta pequena. E aí, é muito parecido com a tolerância. Com a tolerância e com a dessensibilização. A tolerância é quando a pessoa ela teve uma exposição prévia e por isso ela vai ter uma resposta menor. Você dá uma grande concentração, ela tem uma resposta menor. Justamente, às vezes, tem medicamento que a gente toma e como a gente já tomou, tipo, muito tempo, o nosso corpo meio que acostumou. E aí, quando eu tomo, ele não faz tanto efeito. Aí eu preciso, às vezes, tomar uma dosagem maior. E a dessensibilização, ela também tem a ver com isso. Tipo assim, você tem uma resposta menor por uma exposição prévia. Só que essa exposição prévia é em minutos. Já na tolerância é uma exposição, às vezes, de muito tempo. Muito tempo. Você vem continuamente dando esse remédio para a pessoa. A hipersensibilidade é quando, por exemplo, você dá uma pequena concentração e a pessoa ela reage, tipo, hipersensível àquele remédio. Uma baixa concentração, ela já teve uma reação grande. Então, hipotolerância, dessensibilização, efeito incomum, é o que eu expliquei que vem na bula, que, tipo assim, igual eu falei, tipo, de 10 pessoas, um teve um efeito de dor de barriga. Não é comum do remédio gerar essa resposta. Efeito incomum. E aí a supersensibilidade é aquilo que eu falei, quando todos os receptores eles estão ocupados, então você tem um aumento do efeito, por causa dessa sensibilidade aos receptores. Então isso foram os efeitos incomuns do remédio. Agora a gente vai entrar no último assunto, que é a interação medicamentosa, que aí vem aquele assunto de antagonistas e agonistas novamente. Então, agora o último assunto, que é a interação medicamentosa. O que é a interação medicamentosa? Você tem dois medicamentos interagindo. O que isso vai acarretar? Ele pode acarretar um sinergismo ou um antagonismo. Por que os dois são opostos? Porque o sinergismo, os dois medicamentos vão estar na mesma direção iguais. Então, eles vão produzir o mesmo efeito. Já o antagonismo são dois medicamentos que, quando se interagem, ou eles vão se anular, ou eles vão diminuir a potência, o efeito do outro. Então, vamos começar do sinergismo. Dentro do sinergismo, a gente tem por adição e por potenciação. O sinergismo por adição é quando você tem você junta dois medicamentos e eles vão ter o mesmo efeito de que você usar um isolado, de um medicamento isolado. E aí um exemplo que é dado no livro da farmacologia é as sulfas. Só que aí eu quis buscar um exemplo que, sei lá, exemplificasse mais dia a dia.
tipo assim, o mesmo sentido. É a mesma coisa que, vamos supor, eu tenho eu como um ovo cozido e um bife. Ambos têm o efeito de produzir, de dar proteína pro meu corpo. Então, se eu usar os dois juntos, comer os dois juntos, é o mesmo efeito que eu tomar, às vezes, 200 ml de whey. Porque o whey também ele vai oferecer proteína. Ou seja, são dois mecanismos que estão na mesma direção, o mesmo efeito. Porque quando o ovo com a carne, eles interagem entre si, eles vão dar o mesmo efeito de eu tomar um copo de whey. Que é o quê? Proteína, o efeito é proteína. Então, medicamento é a mesma coisa. Você tem dois medicamentos que, quando adicionados, vão ter o mesmo efeito de um isolado. Eu não sei se tá certo esse paralelo, mas é uma coisa mais dia a dia. E o por potenciação é quando você tem dois medicamentos, e só que o efeito deles vai ser maior do que eu usar eles isolados. E aí, um exemplo que é dado é o brodóxido de pironila de piretroide, que ele vai intensificar e agir por mecanismos diferentes. Eles usam mecanismos diferentes, mas eles vão intensificar essa reação. E agora o antagonismo vem o que a gente estudou quando a gente estuda o agonista e antagonista. No antagonista, no caso, você vai ter o farmacológico, o químico, o fisiológico e o farmacocinético. O farmacológico é aquilo que eu expliquei, que tem competição por receptor. E aí um exemplo é a morfina e a neoloxina. Então, os dois medicamentos, eles vão competir por aquele receptor, que é o exemplo que eu tenho, ó. Eu tenho esses dois medicamentos que eu falei e você tem um receptor. Então, uma vai competir para pegar o lugar da outra. É diferente do sinergismo, em que os dois juntos, você tem dois medicamentos que juntos vão estar na mesma direção. E a gente tem o farmacocinético, que ele vai reduzir a concentração plasmática por absorção, por metabolização, por excreção. Esse é o farmacocinético. E os outros dois é o fisiológico e o químico. O fisiológico são dois medicamentos que vão ter efeito contrário. Então, por isso que um anula o outro. Lembra que eu falei que ou vai diminuir ou vai anular? No caso, vamos supor, a histamina, ela faz a vasodilatação. E a noradrenalina faz vasoconstrição. Ou seja, são efeitos contrários. Então, por isso que um anula o outro. Porque se uma vasodilata e a outra vasocontrai, no final, uma tá anulando a outra por ter esse efeito contrário. E a química é quando são, às vezes, substâncias que circulam no sangue, né, esses medicamentos, e quando interagem, um vai anular o outro. E aí, no caso, o exemplo que é dado no livro é o quelante de metais, mas também tem uma substância que ele sequestra interferon, que a professora Joana me deu de exemplo, e aí, quando ele sequestra, a substância sequestra esse interferon, ele neutraliza. Então, por isso que o químico tem a ver com essas propriedades no corpo. Então, se a gente for observar, esse antagonista, ele tá sempre anulando. São dois medicamentos que, quando interagem, anula ou diminui, como acontece no farmacocinético. Então, a diferença é essa. Enquanto um está na mesma direção, eles estão atuando da mesma forma, o outro está anulando. E aí, esse foi a farmacodinâmica, com os principais pontos. E é isso. Muito obrigada.